Frederico, primeiro de tudo, por que a empresa conseguiu seu destaque desses últimos anos de crise no Brasil? O que ela fez de diferente das demais? Olha, quando você tem um bom desempenho numa situação adversa, acho que são vários fatores, né, que contribuem para isso, né? Você tem uma equipe boa, motivada, uma cultura forte, bastante foco no cliente, ter uma estrutura enxuta também, né? Uma boa estrutura de capital. Então são várias razões que contribuem para isso, mas sem dúvida, se eu pudesse destacar algo que tem ajudado bastante a gente nesse momento é investimento em inovação. A empresa ela iniciou muito cedo o seu ciclo de digitalização do negócio, lançamos o e-commerce em 2000, investimos nele por agora quase 2 décadas, e especialmente na crise a gente colocou um foco ainda maior na digitalização do negócio. O nosso e-commerce há mais de 10 trimestres tem crescido 50% ao ano, em relação ao ano anterior. Né? Então, o investimento em tecnologia e inovação, né, algo que é uma tendência mundial, ajudou a gente a puxar aí o nosso top line, mesmo num contexto macroeconômico muito difícil. Pensando agora em medidas do governo para estimular a economia, na sua opinião, o que é necessário ser feito? Como você avalia o que está sendo feito? E quais são os próximos passos que o governo tem que dar para a gente sair dessa economia tão instável, desse crescimento tão baixo nesses últimos anos? Olha, acho que agora a gente tem que ter um pouco de paciência, né? Eu acho que a gente tem muitas medidas corretas sendo feitas, né? Eu acho que precisava de um choque fiscal, né? O Brasil precisava reduzir, né, o seu déficit público para dar confiança para o investidor investir aqui no Brasil. Existe um trabalho também de privatizações que eu acho super importante, né? Para mim é uma questão de tempo, né? Eu concordo com as medidas que estão sendo tomadas. Eu acho que dessa vez, pela primeira vez na história do Brasil, quem vai protagonizar o crescimento é a iniciativa privada e não o governo. Só que a iniciativa privada é um pouquinho mais lenta do ponto de vista de que eu tenho que levantar capital, eu tenho que fazer planos de investimento, eu tenho que apresentar esses planos para o conselho, né? E isso leva tempo, né? E eu acho que os agentes econômicos, a maioria que eu conheço, colegas meus, empresários, estão justamente nessa fase. Alguns levantando dinheiro, tiveram várias captações. Levantar dívida, levantar ações está muito barato agora. Estão fazendo planos, né, que estavam engavetados ou que não tinham nem sido feitos nesse momento de crise que a gente passou. Eu acho que à medida que esses planos foram sendo executados, foram sendo colocados em prática, a economia vai voltar. Claro que pode ter uma ou outra medida de estímulo econômico, né, com criatividade, mas nem sem voltar aos erros do passado, medidas incompatíveis com a capacidade pública, né, fiscal. Mas eu acho que principalmente é ter um pouco de paciência, que eu acho que esse ciclo, que para mim é mais sustentável, vai ser protagonizado pela iniciativa privada e como tal ele demora um pouquinho, mas quando ele vier ele é muito sólido. A minha última pergunta, a Magazine Luiza comprou a Netshoes faz pouco tempo. Qual que vai ser o futuro da Netshoes sob o comando da Magazine Luiza, que é uma empresa que atua em segmentos diferentes, apesar de também ser varejo? Olha, o Magazine, ele nesse momento que a gente considera que a crise acabou, né? Eu acho que obviamente ainda não estamos numa situação de economia acelerada, mas também não estamos numa situação recessiva, como nos últimos 3, 4 anos, a gente meio que deu uma acelerada do ponto de vista também de ambição do nosso planejamento estratégico. Então eu considero que o Magazine Luiza digitalizou a sua própria companhia e agora a gente quer digitalizar o varejo brasileiro, né? Nós estamos com ambição, um sonho muito maior do que o que a gente tinha basicamente nessa fase anterior, que era de sobreviver, né? Sobreviver bem. Né? Então a nossa ambição agora é digitalizar o Brasil, entrar em novas categorias, né? Ajudar empresas analógicas a digitalizar. Né? E dentro desse contexto é muito importante, né, para ser uma empresa digital relevante, vender mais do que só eletroeletrônico, geladeira, porque são produtos de frequência muito baixa, né? Você compra uma geladeira a cada 5 anos. Né? Então isso para uma plataforma digital que tem a ambição que a gente tem, é muito pouco. Então a gente comprou a Netshoes dentro desse contexto, né, de entrar em categorias de frequência de consumo maior. A Netshoes trouxe 6 milhões de clientes ativos, né, e praticamente dobra a nossa frequência anual de compras. Né? Está indo muito bem, já são 2 meses de integração, ela voltou a crescer. Já integramos todo o catálogo praticamente da Netshoes dentro do aplicativo, super aplicativo do Magazine Luiza, o Magalu. Né? Então, acho que as coisas estão indo muito bem. Nós somos um desses elementos da iniciativa privada que vamos estar protagonizando o crescimento, que vamos estar acelerando, investindo aí, porque nós estamos realmente muito confiantes que essa recuperação uma hora vai chegar.